mídia dentro da casa de vocês tem alguma consequência? Influencia em alguma coisa? Muito, sim. Muito, sim. De que forma? De que forma, assim, vocês acham que isso acontece? Tipo, sempre que você vê alguma coisa referente à marca na televisão, quando passa um comercial, você pensa, né? Eu quero isso porque passou. Talvez se você não tivesse visto aquilo passando na televisão ou na internet, você não se interessaria. Não. A tecnologia hoje, quais as consequências dela pra gente? Como que ela influencia no nosso modo de pensar, no nosso modo de agir? Hoje em dia está influenciando em tudo, né? Tanto positivamente quanto negativamente. Depende da quantidade que você utiliza. E da forma também. Isso, também. Status. Pessoas vivem para ter, para ser melhor do que o outro. Vocês concordam com isso? Sim. Ultimamente, status. É tudo que as pessoas, elas vivem muito de aparência. Essa é a verdade. Às vezes nem está acontecendo aquilo daquela forma, mas ela mostra que tá tudo bem, que tá tudo lindo, só para ter status, para ganhar curtidas. Então você pensa assim, por exemplo, tipo, a gente tenta se encaixar em algum grupo a todo instante? Sim. É como se fosse isso? O que não é uma coisa legal. Eu costumo falar pra ela que às vezes eu sou até meio antissocial. Por eu ter tecnologia, por eu ter WhatsApp, Face, essas coisas. Porém, eu não sou uma pessoa que fica 24 por 48. Eu procuro viver o máximo que está acontecendo Sim, ao um meu redor. presente e deixar um pouco as coisas de lado. Quando eu vejo que eu tô muito em rede social, muito assim, igual ela me chamou, vamos sair, vamos. Porque eu não quero muito me empreender nesse mundo. A pessoa acaba se tornando uma pessoa alienada, acaba vivendo por isso. O que vocês acham que acontece hoje em dia na sociedade em geral? Se a sociedade está melhorando, as pessoas estão melhorando, estão piorando? Na minha opinião, descontentamento. Descontente? Descontente. Porque as pessoas se sentem em geral sem saída, sem uma orientação. Entendeu? Do meu ponto de vista, as pessoas estão descontentes porque não encontram uma saída. Eu acho que está piorando, né? Porque estão muito alienados, muita tecnologia envolvida e deixa de se relacionar pessoalmente, que é muito importante, né? Penso eu. Como vocês acham que a tecnologia e a mídia influenciam hoje na nossa vida, na nossa sociedade? Eu diria que bloqueia um pouco o interrelacionamento pessoal. Você vê assim, as pessoas, em geral, estão em grupo, cada uma com seu celular, cada uma voltada aos relacionamentos através da mídia. Se estivéssemos aqui, todas nós reunidas, não vocês entrevistadoras e nós como casal, respondendo a sua entrevista, cada um de nós estaria no seu celular. De repente, você mandando uma mensagem para mim, eu mandando uma mensagem para ela, e nenhum de nós estaria conversando entre nós. Como você acha que a mídia influencia? Uma difusão muito grande das coisas negativas. Tudo que é de ruim, de negativo, tem uma difusão muito rápida e é absorvida rapidamente pelas pessoas. Há muita coisa boa, mas essas coisas não têm o mesmo impacto positivo nas pessoas quanto tem o lado negativo. Há uma aceitação muito rápida do que é negativo e se copia muito mais do que aquilo que é positivo, como coisas boas que podem ser difundidas e são difundidas, mas elas não são assimiladas e passadas para frente com a mesma rapidez quanto as coisas negativas. Consumismo. Problemático. Está desenfreado, né? Só está faltando sem pensar. Haja vista as dívidas que a família está contraindo hoje, né? Por que vocês acham que isso acontece? Porque o consumismo te põe na cabeça que você precisa aquilo que você não precisava. Olá, bom dia. Eu sou o professor Israel. Eu dou aula de filosofia no ensino médio na rede estadual de São Paulo. Queria falar um assunto com você, rapidamente, de forma bem sucinta, sobre
a questão consumista, né? Que é inegável que a gente vive numa sociedade de consumo, né? E a grande questão é quando você fala, mas professor, é errado eu consumir? Eu não quero entrar aqui na questão ou no mérito do que é certo ou do que é errado, porque tudo isso é muito relativo ao indivíduo. O que é certo para mim já pode não ser certo para você, porque tudo isso parte do interesse de cada indivíduo, tudo isso parte dos valores que cada indivíduo traz consigo, como prioridade ou não, como certo ou como errado. Portanto, não há uma tabela a se seguir, portanto, não há um código único a se seguir. Por quê? Porque os interesses são diversos. A sociedade é multifacetária, é multiplural, né? Mas a grande questão que nós poderíamos discutir dentro dessa questão da sociedade consumista é o consumo exagerado. Será que eu consumo porque preciso ou consumo porque sou induzido pela internet, pela mídia, por alguém da família, por alguém do meu círculo de relacionamento? Quais são os meus critérios de consumo? Eu compro porque eu preciso ou eu compro para ostentar? Eu compro um carro ou compro uma marca? Eu compro uma roupa ou compro uma etiqueta para me sentir aceito no grupo? Então, assim, a questão do consumo ela pode ir nessa direção também e a gente refletir sobre isso. Agora a gente vai tratar sobre a mídia e a influência na sociedade massiva. E a gente sabe que a mídia, né, o poder midiático, ele está aí presente na nossa vida, seja no telefone celular, seja na televisão, seja nos blogs, seja nos jornais impressos, tudo isso a gente caracteriza como mídia. E isso tem um efeito muito, eu diria que muito negativo na nossa sociedade. E por quê? Porque a gente não pode confundir, em certo período da nossa vida, em certo olhar da nossa vida, a gente não pode confundir conhecimento com informação. São coisas completamente diferentes. Conhecimento é quando você tem um conhecimento, um domínio linear sobre determinado assunto. Ou seja, você começa, quando eu digo linear, eu me refiro ao fato de você conhecer o início, o meio e o fim daquele conhecimento. A mídia já não proporciona isso, né? A mídia de massa, por exemplo. E por quê? Porque o que tem por trás da mídia de massa é o interesse, é tão somente o interesse econômico, né? Por exemplo, os comerciais. Você pega, por exemplo, uma hora de programação de televisão, você vai ver mais de 100 comerciais de produtos. E por que isso? Porque o interesse aí é econômico e não crítico. É de formar um público que seja consumidor e não cidadão crítico da sociedade na qual ele vive. Então isso não está só na televisão, mas está também nas redes sociais, está também nos jornais e na mídia como um todo. Então ela sim influencia o nosso poder de consumo, ela sim influencia as nossas amizades. A diferença é exatamente como nós vamos lidar com essas questões. E aí passa necessariamente pela vontade e pelo caráter e a responsabilidade do indivíduo. Bom, pessoal, para a gente concluir essa etapa, a gente vai discutir agora, a gente vai conversar rapidamente sobre a questão do ter e do ser, né? Essa é uma questão tão somente puramente filosófica no que se refere a essa ideia de ter e de ser. Talvez nós possamos recorrer, para começar aqui, a um escritor bíblico, né, que diz que nem só de pão vive o homem. Qual é a minha preocupação? É apenas com o alimento? É apenas com os bens materiais? É apenas com a roupa, com a casa? É apenas com o celular, com o carro? Enfim, toda essa materialidade que está à nossa volta, né? E que faz parte da nossa vida. Ou seja, não estou dizendo aqui que é errado você ter essas coisas, né? Em nenhum momento, em nenhum autor, filósofo, sociólogo diz uma barbaridade dessa. Nós estamos negando a materialidade da nossa vida, entende? Mas o que muitos filósofos e o que muitos sociólogos
argumentam e questionam é quando eu dou prioridade a apenas isto, a apenas as questões materiais, e não me atento e não me preocupo em ser uma pessoa. Ser uma pessoa como? Ser uma pessoa que tenha valores, honestidade, amizade, sinceridade, sexualidade. A gente preservar por essas coisas, porque elas não estão no campo da materialidade, mas estão no campo da abstração, né? Então a nossa preocupação tem que ser sim, né, com as questões materiais, mas a gente não pode abrir mão do ser, né? É importante ter, mas é importante também ser. E ser o quê? Né? O que se espera que você seja? O que a sociedade espera que você seja? Quais são os teus valores? Quais são os nortes que você dá à sua conduta individual com vistas a melhorar, a ser uma pessoa melhor no mundo e na sociedade? Para finalizar, um aluno uma vez me perguntou em sala de aula: professor, qual é a melhor religião? E eu respondi para essa pessoa o seguinte: a melhor religião é aquela que te faz um ser humano melhor. Grande abraço e até a próxima. Aí, professora Silvia, abraço. E libera um 10 aí pro pessoal.